Meus queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus alcance você, a sua casa e também toda a sua família. Eu sou o presbítero Juciones Miguel e nós estamos aqui em mais um episódio desse podcast da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, projeto Restaurando Vidas. O nosso pastor-presidente é o pastor José Suimar. E hoje nós estamos aqui, irmãos, com um conteúdo muito especial. Hoje nós vamos falar sobre algo que vai tocar nas estruturas de todos os jovens, porque o conteúdo hoje é principalmente o objetivo central é alcançar os jovens. Hoje nós temos dois convidados especiais, são dois jovens da nossa UMADEM, a União da Mocidade das Assembleias de Deus, aqui nos Estados Unidos da América, e esses jovens vão falar sobre um tema muito específico. Nós vamos falar sobre a juventude contemporânea e a igreja primitiva. Então, já imagine-se muito bem do que vai ser essa aula de hoje, né? O que vai ser esse podcast de hoje. Então, nós vamos falar sobre a igreja, os jovens da atualidade, comparando esses jovens da atualidade com os jovens da igreja primitiva, com a realidade da igreja primitiva. Quais eram as guerras que a igreja primitiva enfrentava e quais são as guerras que os jovens da atualidade enfrentam. Então nós convidamos dois jovens que conhecem sobre o assunto, que vão falar profundamente sobre isso. E eles estão aqui, são dois jovens que, como eu já disse, pertencem ao UMADEM. Eles congregam aqui na congregação de Uber, que o pastor local é o pastor Leomi. E eu quero, nesse exato momento, apresentar a vocês esses nossos jovens que vão estar apresentando esse conteúdo para vocês. Está comigo nada mais, nada menos do que um homem de Deus, um menino diferenciado, que tem uma chamada de Deus sobre a sua vida, o nosso querido irmão jovem Fábio Henrique. A paz do Senhor, Fábio. Paz do Senhor, meu líder. Como que o senhor tá? Tô bem, e você? Tudo bem? Graças a Deus. E o coração, como é que tá? Tá acelerado? Um pouco. Mas vai ser de Deus, é um negócio de Deus, vai ser um conteúdo que vai, assim, despertar a nossa mocidade, né? Que vai chamar a atenção dos jovens. Então, vai ser algo sobrenatural. Também está conosco a nossa segunda participante desse podcast poderoso, a nossa querida irmã, advogada, irmã Júlia. A paz do Senhor, Júlia. Pode ser, irmã Juciones. Tudo bem? Amém, graças a Deus. Que coisa de Deus, né? Eu quero, já de antemão, agradecer vocês, né, por estarem aqui com a gente nesse podcast, por ter esse momento de conversa. Na verdade, assim, esse podcast vai ser um podcast de despertamento espiritual, né? Eu entendo que vocês dois aqui hoje vai servir como uma voz de Deus para essa geração. Porque a gente vai falar sobre isso, né? Sobre essa questão da igreja primitiva, o sofrimento da igreja primitiva, né? Os mártires da igreja primitiva, comparando essa realidade com os jovens da atualidade, né, Fábio? Sim. Quais são as guerras que os jovens enfrentam agora? Né? Quais são essas batalhas? Então é sobre isso que vai ser a nossa conversa. E vai ser de Deus, né, Júlia? O que você acha? Amém. Muita oração, então. Está tudo no controle. Foi toda uma dedicação, né? A gente já vem preparando esse conteúdo para apresentar aos irmãos já faz algum tempo, né? O Fábio sempre mandando mensagem, meu líder, me ajuda e tal. É aquele processo, né? Para a gente trazer esse conteúdo para os jovens. Esse conteúdo não é somente para os jovens aqui de Uber, não é somente para os jovens das cidades circunvizinhas. Na verdade, esse conteúdo é para todos os jovens da América e para todos os jovens de todo o mundo. Porque é uma realidade do jovem. O jovem hoje enfrenta guerras, enfrenta batalhas. Mas só que não é só hoje, os jovens da igreja primitiva também enfrentavam, né? Então é sobre isso que a gente vai falar. A gente vai começar falando um pouco sobre a realidade dos jovens da igreja primitiva. Irmão Fábio, essa realidade da igreja primitiva, essas guerras que a igreja primitiva enfrentava, essas batalhas, como que se iniciou isso? Como que aconteceu isso? Você pode falar um pouco disso pra gente, Fábio? Sim. Foi se dado o início dessa perseguição com a juventude, com a igreja, no ano 64 depois de Cristo.
na época do imperador Nero. Certo. Onde ocorreu um grande incêndio em Roma. Ele é conhecido como o Grande Incêndio de Roma. Onde queimou praticamente quase toda a cidade. Surgiu rumores que Nero que iniciou esse incêndio para ele construir a cidade conforme os seus planos, a forma que ele queria. Isso já não foi visto com bons olhos pela sociedade romana na época, onde Nero, para aliviar do lado dele, ele culpou os cristãos, a igreja primitiva da época, que eles já não eram vistos com bons olhos pela sociedade. E daí foi dado início a uma grande perseguição com os cristãos, onde muitos foram crucificados, jogados em arenas com leões, foram cortados cabeça deles, então muitos outros foram queimados vivos, outros eram usados como tocha à noite, queimava eles à noite. Então, assim, foi uma época bem difícil. Terrível, né? Para os cristãos naquele tempo. Foi uma era, assim, uma época de muita guerra, né? Para os cristãos. Porque, imagina, Nero já não estava tão popular, né? Sim. Então, se de fato as pessoas entendessem na época que foi uma proposta dele, uma iniciativa dele, colocar fogo na cidade, para reconstruir a cidade da forma que ele havia projetado, a sua popularidade cairia, assim, de forma avassaladora. Então, para que ele, né, pudesse criar uma questão que não caísse sobre seus ombros, ele joga a culpa nos cristãos. E os cristãos já eram vistos como rebeldes, né? Porque eles não adoravam os deuses de Roma, eles não serviam aos deuses, eles serviam de fato a Jesus. Então a igreja começou, então, a ser grandemente perseguida. É muito interessante isso, porque isso leva a gente a pensar, Júlia, acerca desse contexto comparando com a realidade de hoje, né? Porque os jovens daquela época que serviam a Jesus, Fábio, serviam a Jesus sabendo que o troféu que ia receber era a morte. Mas mesmo assim, eles permaneciam fiel ao Deus que eles serviam, né, Fábio? Sim. Eles sabiam da luta que iam enfrentar, eles sabiam que aguardavam eles, mas eles ainda confiavam plenamente em Deus. Eles tinham convicção que para eles nada mais importava. Para eles o que importava mesmo era Cristo. Para Cristo eles eram capazes de fazer qualquer coisa. Isso é muito forte. Isso chama a nossa atenção porque eles estavam dispostos de fato a morrer, mas não negavam o evangelho. Isso é lindo, né, Júlia? Isso ensina a gente. Tem até um hino antigo que fala assim, eu sou... Irmã Mara Lima que canta. Vocês não devem lembrar, não, que... Isso aqui é pra quem é mais velhinho, né, não, Josimar? Isso é pra nós que estamos aqui. Irmã Mara Lima canta o hino que eu sou a semente do sangue dos irmãos... A Andressa tá falando aqui que lembra, mas você é da geração nova, Andressa. Mas você ouve esses hinos, né? Mas nós é pentecostal. Nós é pentecostal demais, né? Então, eu sou a semente do sangue dos irmãos que morreram sangrando. Né? Então, esse cenário da igreja primitiva, eu vou falar para vocês minha verdade, isso me impacta o coração. Isso acelera meus batimentos cardíacos, porque a igreja primitiva nos ensina a ser fiel a Jesus, independente das circunstâncias. E é tão interessante que a gente vai se aprofundando na nossa conversa, a gente vai chegar no núcleo da conversa, que é fazer essa verdadeira comparação, né, da igreja primitiva com os jovens da atualidade. Então, existem muitas coisas que acontecem hoje com os jovens, que muitas vezes o jovem pensa que está privando ele quer desistir, e que, na verdade, isso na igreja primitiva, isso era fichinha. Né? Porque eles estavam dispostos mesmo a ir para a arena para ser mortos, estraçalhados por leões, mas não negavam a Cristo. É muito interessante essa história, né irmã Júlia? Demais. Interessante. Demais. Irmã Júlia tem toda a liberdade para falar sobre esse contexto também da igreja primitiva, essas realidades. Fala com a gente um pouco aí, irmã Júlia. Amém. Então, quando eu fui estudar, me preparar para esse podcast, eu pensei, a igreja primitiva com a igreja de hoje, o que é importante? Tá bom, eu sei que eles sofreram, né?
Mas o que eu posso aprender deles? Como que era a fé deles, além de enfrentar a morte, né, desta maneira? Como que eles viviam no dia a dia, né? Isso é interessante. O que eu posso aprender? Isso é interessante. Então, eu concentrei os meus estudos, Fábio, nessa questão da vida prática deles. A vida diária. A vida diária. Isso é Muito forte, obrigada. isso é forte. Então, rapidamente eu quero só ler aqui Mateus 6:24, que diz assim: ninguém pode servir a dois senhores. Somente essa parte. Os cristãos primitivos viviam de acordo com princípios e valores totalmente diferentes do resto da humanidade. Eles renunciavam aos privilégios, às riquezas e aos divertimentos do mundo, pois já eram cidadãos de outro reino e davam ouvidos à voz de outro mestre. Meu Deus. Isso me impactou, irmão Juciones. Meu Deus. Porque eu tenho uma carreira profissional. E eu acabei de começar a minha carreira, eu tô somente 2 anos. E eu já tô pensando como que eu vou crescer nessa carreira. Não é verdade? Sim, Você sim. já tá pensando em como eu vou crescer. E também crescendo nessa carreira vai vir o quê? Aumento de meu salário. Exatamente. Então eu já tô pensando, quando eu chegar nessa posição, qual que vai ser o meu salário, né? E com esse salário, o que eu posso fazer com esse dinheiro? E eu confesso que eu estava pensando em bens materiais para mim. Uma casa, uns passeios que eu posso fazer, quem sabe um passeio na Europa. Olha aí. Isso tudo custa dinheiro. Sim. Mas, sendo confrontada com a vida dos irmãos da igreja primitiva, não era assim que eles pensavam. Eu fiquei emocionada por várias vezes ouvindo sobre os mártires e ouvindo o que eles estavam enfrentando naquela época. Eles se preocupavam com os irmãos da igreja, os bens que eles tinham, eles vendiam. Até eu quero falar aqui de um homem chamado Cipriano. Olha aí. Só para eu dar uma introdução aqui. Sim, vamos lá. Cipriano. Isso tá interessante, isso tá interessante. Um homem rico que entregou tudo para Cristo. Quando ele ficou crente, ele vendeu todos os seus bens materiais. Olha lá, olha só. Como sofreu perseguições, muitas das vezes, ele foi forçado a realizar grande parte de seu ministério em lugares subterrâneos. E o fim dele, meu irmão, a gente sabe que ele tá no céu, né? Porém, ele foi preso pelos romanos e decapitado. Olha aí. Ele precisava passar por isso, irmão Juciones? Ele era rico. Ele não precisava, mas ele vendeu o que ele tinha para ajudar os irmãos. E quantas das vezes a gente faz isso, irmão Fábio? A gente até pode comprar um vestido, não serve, e daí, em vez de doar para alguém, a gente quer vender. E com esse dinheiro a gente quer fazer o quê? Comprar outro vestido. Não é verdade? É uma coisa muito simples, é uma coisa que a gente ri, porém não é uma realidade que os nossos irmãos da igreja primitiva viviam. Exatamente. Eles viviam mais focado nas coisas do céu. Isso é muito forte, mano. Muito forte, Isso irmão. é muito forte, porque você falando é a realidade de muitos jovens que estão nos assistindo. Sim. É a minha realidade. É, porque eu não posso escapar. é a realidade de vocês, né? A gente vive hoje pensando muito na terra, muito nas coisas físicas. E, obviamente, o reino dos céus, você que é jovem, que está nos acompanhando, o reino dos céus, ele é equilibrado. Não pode nem pender muito para um lado demais, nem para o outro. As pessoas precisam entender que é o equilíbrio a vida espiritual. A questão é que muitas vezes essa balança está desequilibrada. A gente pensa muito na terra e pouquinho sobre o céu. Sim. Né? Então, o que a gente vê na igreja primitiva, num tempo de perseguição, num tempo que a igreja precisava crescer, era um tempo de crescimento, os irmãos precisavam passar tudo isso para que o evangelho fosse propagado. E é tão interessante, irmã Júlia, que você está falando, que a intenção principal era que acabasse com o evangelho do Senhor Jesus Cristo, matando os cristãos para que os cristãos desistissem. Só que o interessante é que quanto mais matava, mais crente nascia. Quanto mais executava, mais cristãos, mais as pessoas se encantavam para o evangelho de Jesus. Quanto mais o sangue derramava,
mais as pessoas queriam conhecer esse Jesus, conhecer esse evangelho, conhecer essa palavra, conhecer esse Cristo. Então é muito forte o que você está falando, irmã Júlia. Isso é profundo. Isso tem tudo a ver com os jovens que estamos acompanhando. Se você é jovem, está nos acompanhando, pega o link desse podcast, envie para alguém, convide alguém, fale com alguém, propague esse evangelho para todos os jovens do mundo, no nome do Senhor Jesus. Isso é muito forte, irmã Júlia. Muito forte, porque eu pensei nas missões. Não é verdade? Eu almocei ontem, jantei. E eu gastei 40 e poucos dólares, quase 50 dólares. Meu Isso Deus. é muito dinheiro pra mim, né? Mas daí eu pensei, meu Deus, com esses 50, quem sabe eu poderia ter comprado uma comidinha mais barata, quem sabe por 20, e ter doado 30 dólares nas missões. A gente não pensa assim em escala pequena, né? Exatamente. A gente só pensa em escala grande, tá bom, eu vou dar isso aqui, mas a gente não pensa no dia a dia. Como nós podemos mudar o nosso comportamento para ajudar uns aos outros. Então isso foi pesado pra mim. Sim, isso é interessante. Sim. Né, Fábio? Essa questão de você ter esse olhar, porque o olhar da igreja primitiva, me permitam dizer isso, o olhar da igreja primitiva, eles não estavam olhando no olhar humano somente. Eles estavam olhando com o olhar de Cristo. Porque, por exemplo, vou citar um exemplo para vocês de Estevão. Estevão, para mim, para o jovem, acho que se o jovem observar o padrão do jovem Estevão, o jovem tem uma vida espiritual sadia. Porque Estevão, na hora da sua morte, Fábio, ele usou a sua morte como púlpito para pregar a palavra de Deus. A pregação de Estevão foi uma pregação poderosa. A pregação de Estevão foi uma pregação assim tão profunda que ele começa a falar do início. Ele fala sobre Abraão, ele fala sobre Isaac, ele prega para aquele povo de uma forma tão eloquente que a Bíblia diz que eles tapavam os seus ouvidos e rangiam os seus dentes, porque a mensagem que ele estava pregando era eloquente, poderosa. Só que o interessante de tudo isso é que ele não estava pregando em um púlpito onde havia uma galera que queria ouvir ele. Ele não estava pregando em um ambiente em que as pessoas estavam em alvoroço, alegres em ouvir ele ministrar. Ele estava pregando num passo da morte. Estevão sabia que ele seria executado, mas mesmo assim ele prega o evangelho. Então, trazendo isso para os dias atuais, será que nós, que estamos na pós-modernidade, estamos prontos para pegar o evangelho do Senhor Jesus com essa base, com essa estrutura, sabendo que você vai enfrentar a morte, pregando o evangelho para quem vai te assassinar? Isso me cria uma indagação, Júlia. Sim. Isso me cria uma preocupação. Isso leva a minha fé a ser elevada vendo esse personagem bíblico de Estevão, o primeiro mártir da igreja. E é interessante que na morte de Estevão, nós sempre falamos isso, nós estamos conversando isso em off, na morte de Estevão, as vestimentas de Estevão estavam pregando. Porque o cenário é que as vestimentas de Estevão foram jogadas aos pés de Saulo, que era Saulo ainda, antes de conhecer Jesus. Sim. E eu tenho certeza que no ministério de Saulo, a morte de Estevão falou. Quando Saulo, que se tornou Paulo, pensava em desistir, eu tenho certeza, irmão Júlio, que em alguns momentos ele se recordava de Estevão na hora da morte pregando o evangelho. Com certeza. E ele dizia assim, eu não posso parar porque Estevão não parou, mesmo sabendo que ia ser executado. Quando eu vejo o apóstolo Paulo dizendo, não vivo mais eu, mas é Cristo quem vive em mim. Quando eu vejo Paulo dizendo que eu quero viver Cristo, demonstrando que Cristo também não desistiu na cruz do Calvário, ele não desceu da cruz. Ele permaneceu na cruz, mesmo que aquelas pessoas que estavam ali não mereciam, assim como nós não merecíamos, permaneceu. Então, assim, quando você olha para o cenário da igreja primitiva, é um impacto. Para mim, assim, a gente fica impactado com esse cenário. O que você acha disso, Fábio? É forte isso para a nossa realidade hoje em dia, né? E é pouco falado isso também, né? É pouco falado e realmente é muito forte, porque é algo que confronta a gente. É algo que vem para bater de frente, porque a gente muitas das vezes não está disposto a pagar o preço que eles estavam dispostos. Exatamente. Muitas das vezes a gente só quer os status.
mas a gente não quer passar o que eles passaram. Aham. Porque o sofrimento da igreja primitiva é um sofrimento... Não é emocional. Não é um sentimento emocional. Não é um sentimento somente psicológico. É um sofrimento físico. É o crente aceitar Jesus com a espada na garganta. Nega Jesus ou morre. E a igreja primitiva dizer, não, eu não nego Jesus. Eles já aceitavam Jesus sabendo da perseguição que ia sofrer. Sabendo da perseguição. E mesmo assim eles não desistiram. Sabendo da perseguição. Então isso é muito lindo, Manjúlia, que você está falando. É um cenário assim, simplesmente impactante para as nossas vidas. É um modo de pensar sempre pensando no eterno e não no temporário. Calma aí, Manjúlia, não, calma aí. Isso aí a gente tem que anotar. Irmão, ó, papel e caneta na mão. É um modo de olhar, Júlia. Eu posso anotar aqui, Júlia? Meu Deus, agora me deixou com vergonha. Como é que era a frase mesmo que você falou? É o modo de pensar no eterno e não no temporário. Meu Deus, isso é forte. Modo de pensar no eterno e não no temporário. Sim. Era o modo de vida da igreja primitiva. Sim, sempre pensando no eterno. E é como nós deveríamos pensar assim hoje. Sempre pensando em ter a nossa salvação garantida, né, irmão Fábio? Sim. Nunca perder a nossa salvação. Sempre permanecendo ao caminho que vai nos levar para o céu. E também, irmão Juciones, querendo levar aos redor, quem está ao redor de nós, para onde? Para o céu. Entendi. E não se preocupando com o temporário. Pode vir sofrimento. Isso é garantia. Isso é garantia. Senhor Jesus falou o que para nós? Neste mundo tereis aflições. Isso é uma garantia. E é no plural, né? Não é aflição. Pior ainda. É aflições. Aflições. E isso, trazendo assim para os jovens da atualidade, porque os irmãos entenderam, nós estamos falando da igreja primitiva e trazendo essa comparação com os jovens da atualidade. Sim. Sim. E isso vai em confronto com a juventude da atualidade, porque os jovens da atualidade, a maioria, eu sou líder de jovem há muito tempo, então eu tenho direito de fala, igual o pessoal fala, direito de fala. Então, a maioria dos jovens hoje em dia, eles querem o evangelho de Jesus, um evangelho de flores. Sim. E não é, gente, isso é mentira, esse evangelho é mentiroso. O evangelho de Jesus Cristo, sabe como é que é o evangelho de Jesus Cristo? Eu vou explicar para vocês assim, de uma forma clássica, básica e totalmente compreensível. Jesus disse assim, ó, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz de cada dia, negue-se a si mesmo e siga-me. Então, esse é o evangelho de Jesus. Tomar a cruz de cada dia, negar a si mesmo. Isso é extremamente desafiador. E o que a maioria da nossa atualidade, dos jovens da atualidade, tem dificuldade. De tomar a sua cruz de cada dia, tomar a sua postura de cada dia, negar-se a si mesmo. Porque o que é negar a si mesmo? É o que a igreja primitiva estava fazendo. Eles negavam a si mesmo, mas não negavam a Jesus. E para trazer aqui num exemplo prático, porque eu gosto de ser prático. A gente fala na teoria, mas eu gosto de pensar, mas é bom, mas como que isso, isso é muito bom. pode ter relevância na minha vida? Um exemplo prático aqui, irmão Fábio. Negar a si mesmo. Meu amigo tá tendo um churrasco depois da EBD. Aí, opa! Meu Deus. Eu amo churrasco. Olha a picanha. Eu sou do sul. Quem é do sul gosta de carne, eu amo carne. Mas depois da EBD tem o quê? Evangelismo. Mas o que eu vou fazer neste momento? A minha carne quer carne, que é o churrasco, que é a diversão com meus amigos. Mas o certo é negar a si mesmo e ir aonde? No evangelismo. Exatamente. Porque isso é um pensamento eterno. E Deus está te usando para falar com muitos jovens aí. Falando comigo também. Ó, você que é jovem aí, ó, que depois da EBD tem vergonha. Você sabia, irmã Júlia, que tem jovem que tem vergonha de fazer evangelismo? Pois é verdade, tem. Tem jovem que tem vergonha de evangelizar, tem vergonha de ir pra rua, de falar que Jesus ama. E se pega você aqui, ó, que é jovem, que tem vergonha de pregar o evangelho, de saudar com a paz do Senhor, de dizer que é da Assembleia de Deus, encontrar o irmão na rua e gritar assim, a paz do Senhor, meu irmão. Tem jovem que tem vergonha. Se você faz
parte disso, a igreja primitiva hoje, através desse vídeo, desse podcast, vai de encontro a você. Os irmãos da igreja primitiva, eles não tinham vergonha de falar de Jesus, e tanto que eles não tinham vergonha que eles falavam de Jesus, e por falar de Jesus, eles iam ser executados. No início do podcast, o Fábio falou algo muito interessante. Os cristãos, para serem exemplos para as multidões e para os romanos, eles eram incendiados. Ao começo da tarde, ainda estava de dia, sabe aquele momento que nem está de noite, nem está de dia? Sim. Eles eram, nesse exato momento, incendiados para que servissem de luzeiro à noite. Então, quem estava da sua casa olhava de longe e via os crentes pegando fogo, para servir de exemplo para toda aquela multidão. Então, esse é o evangelho que a igreja primitiva enfrentava. Eles viviam esse evangelho, por viver esse evangelho, eles enfrentavam esse tipo de morte terrível. E eles não eram executados, a maioria dos crentes da igreja primitiva não era executada assim, Fábio, eu vou te matar de uma vez. Eles eram torturados. Torturados para negarem. Torturados para abandonarem. E hoje a gente tem vergonha de ir pra rua gritar que Jesus é bom e o diabo não presta. Verdade. E isso, irmão Juciones, irmão Fábio, aqui na nossa realidade, nós vivemos nos Estados Unidos da América. Exato. E até no Brasil também, para quem tá me ouvindo e mora no Brasil. Você pode ir evangelizar e você não vai ficar pensando, meu Deus, eu vou evangelizar, mas pode ser que eu não volte para casa hoje. Isso não é a nossa realidade. Não é. A nossa realidade é, mãe, eu tô indo lá, mas daqui a pouco eu volto. Exatamente. E a sua mãe vai pensar, daqui a pouco a minha filha volta. Exatamente. E essa não era a realidade dos nossos irmãos da igreja primitiva. Isso. E a igreja primitiva, irmão Juciones, por que nós estamos estudando eles? Por que nós estamos fazendo uma análise da vida deles? Porque eles estavam, em questão de anos, em questão de tempo, mais perto para os discípulos que passeavam com Jesus. Então, se esse era o modo deles viver, será que esse não é o modo que nós também devemos viver? Meu Deus. Eles estavam mais próximos de Jesus. Não é possível que Jesus está olhando lá do céu e falando, não, a igreja primitiva está vivendo errado. Eu não quero que vocês fiquem com medo de morrer e daí evangelizar e daí vai morrer. Eu quero que vocês fiquem em casa, não precisa enfrentar isso. Não é o que Jesus está pensando. Por isso que nós fizemos estamos estudando sobre a igreja primitiva, porque, creio eu, eles estavam no caminho certo. E quem se desviou somos nós. É a igreja de hoje. Nem todos, mas estamos só generalizando aqui. Isso é muito interessante. Isso, na verdade, esse podcast aqui é para, de fato, chamar a atenção dos jovens. Nós temos 2 jovens aqui que estão levando esse conteúdo para os irmãos. A intenção deste podcast é chamar a sua atenção. Porque os irmãos da igreja primitiva nos dão uma aula do verdadeiro evangelho. Sim. Do evangelho que ultrapassa os limites, que ultrapassa as barreiras, de pessoas que estavam dispostas a perder tudo. O sonho deles não era, como a Júlia disse, obviamente nós somos seres racionais, nós temos nossos objetivos, temos contas para pagar, temos tudo isso para assumirmos os nossos compromissos. Nós não somos crentes que não temos consciência, nós temos total consciência. A questão é que nós estamos, a maioria das vezes, focando mais no material e deixando com que o espiritual fique em segundo plano. Nós estamos inversos. E essa é a problemática. Se trabalhar em inverso, não dá certo. Essa é a problemática da nossa juventude atual. Nós temos que buscar primeiro o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Os irmãos, diante da perseguição, os irmãos da igreja primitiva, eles não se rendiam, eles não negavam a Cristo. Eles estavam prontos a enfrentar até as últimas consequências para servir a Cristo. E hoje, o inimigo está usando uma outra estratégia contra os jovens, que é a estratégia de trabalhar no seu psicológico. Sim. Trabalhar na sua mentalidade. Para que o jovem entenda que, porque um jovem não lhe cumprimentou na igreja, ele desista.
Vocês estão vendo que nós estamos em dois polos diferentes? A igreja primitiva estava pronta para tudo, Andressa. Estava pronta para enfrentar qualquer desafio. E nós temos hoje uma parte dos nossos que tem dificuldade simplesmente porque foi no culto, o irmão não lhe cumprimentou, o pastor não lhe cumprimentou. Ele se frustrou com algo emocional e ele quer desistir de Cristo. Isso é muito sério. Isso é uma problemática que eu, como líder, me preocupo. Porque como que você vai desistir de Cristo por causa de uma frustração pessoal? Será que a igreja primitiva desistiria? Será que os jovens da igreja primitiva desistiriam? Não. Um jovem Não. vendo seu pai sendo executado, comido por leões e gritando, deixa que eu vou ser o próximo. Não desista, pai. Se você lê os livros, as catatumbas de Roma, o histórico da igreja primitiva, se você pegar alguns livros que falam sobre isso e ler, você vai ver que os crentes eles disputavam quem ia primeiro. E existe até alguns testemunhos que contam que o pai e a mãe iam desistir, os filhos que estavam dizendo, não desista, pai. Não desista, mãe. Porque logo após vem a redenção. Então isso aqui é para levantar você da cadeira, é para levantar o jovem da cadeira mesmo. A gente precisa se posicionar. Os jovens precisam entenderem a sua força, porque o inimigo está trabalhando na mentalidade dizendo assim, você é fraco, você é frágil, você tem que desistir porque você não suporta. E na verdade não é esse o contexto bíblico. A Bíblia diz que Deus nos escolheu, os jovens, porque são fortes. Nós temos força para vencer. E hoje aqui esses relatos da igreja primitiva, esse contexto da realidade, muito bonito você está fazendo, Júlia, trazendo essa questão na prática, né? Essa questão na prática da igreja primitiva, isso impacta a gente. Isso leva a gente a pensar e a repensar algumas das nossas ações. Eu acho que o jovem que assistir esse podcast vai pensar muito sobre isso, Júlia, né? Eu fiquei muito impactada e todo mundo tem seus problemas, né, irmão Fábio? Sim. É. E de vez em quando eu fico triste e eu pensei, meu Deus, eu tinha que ter vergonha na minha cara. Como que eu vou ficar triste com tudo que o Senhor tem permitido eu viver? E agora eu vou ficar chorando pros cantos por causa de uma coisinha de nada, igual você falou, irmão Juciones, porque alguém fez uma desfeita comigo? O Senhor tem cuidado de mim, nós que vivemos aqui, vivemos uma vida de conforto. De conforto. Até o mais pobre vive uma vida de conforto. Exatamente. E nós não podemos nos acomodar com esse conforto. Ou pensar, eu tenho casa, eu tenho carro, eu tenho roupa, eu tenho comida. O Senhor está me abençoando, o Senhor está comigo. Eu não preciso fazer evangelismo. Eu faltei esse evangelismo, faltei no outro. Porém, eu ainda tenho todas as minhas contas pagas. Deus está comigo, Deus está feliz comigo. Não é assim. O nosso pensamento tem que ser aonde? No céu. Focado no céu e não nos tesouros desta terra. E hoje, irmão Juciones, para as meninas também, antes, era uma dificuldade para as meninas conseguirem um estudo, não é? Hoje já não. Hoje a menina quer fazer uma faculdade, vai lá e faz. Então, todos os jovens têm mais um acesso para conseguir as coisas. E nós não estamos falando que isso é ruim. Não, obviamente não. Longe disso. Eu estudei. E eu até incentivo os jovens a estudarem. Porém, o nosso primeiro pensamento tem que ser em Jesus e tem que ser nas almas. E eu sei que eu tenho falhado nisso. Pensando mais nos bens materiais. E medindo como se fosse o meu sucesso, a minha bênção, a minha espiritualidade com bens materiais. E isso está erradíssimo. Erradíssimo. Isso é interessante analisarmos sobre isso, Fábio. Porque, por exemplo, a igreja primitiva, a questão deles era dia, noite, de manhã, de madrugada a Cristo. Sabe por quê? Porque esses irmãos, eles tinham que fazer cultos escondidos. Ao ver a história da igreja primitiva, os irmãos tinham que se esconder em cavernas. Eles tinham que se esconder em igrejas subterrâneas para pregar o evangelho. E existe um outro contexto que eu vou trazer à mesa agora, que além da igreja primitiva, nós temos
contextos parecidos com a igreja primitiva contemporâneos, que é a janela 10/40. Os países onde é proibido pregar o evangelho. Existem crentes e cristãos que estão lá, que eles pregam o evangelho, que eles se reúnem de forma anônimas, porque se forem descobertos, serão executados. Nosso pastor local, o pastor Leomi, enviado pelo ministério, na pessoa do pastor Suimar, foi ao Paquistão. E eles viram com seus próprios olhos a dificuldade de se pregar o evangelho nesses locais. Então, o que a irmã Júlia está dizendo é algo tão interessante que Deus nos colocou, jovens da América. Essa mensagem é para os jovens que estão na América. Você está aqui em um local estratégico colocado por Deus. Deus te colocou nesse local. O que a irmã Júlia estava dizendo aqui é muito interessante, que Deus nos deu tantas coisas boas, tantas condições para estarmos aqui, para fazermos. Né, irmã Júlia? Como a irmã disse, a irmã se formou em advocacia, está incentivando os outros jovens a também se formarem, né, irmã Júlia? Isso é excelente, porque Deus nos colocou nessa posição. A questão é que nós não podemos pegar essa liberdade que Deus nos deu e simplesmente nos acomodarmos. Sim. E simplesmente pararmos, Fábio. Você conhece alguém assim, Fábio? Que está no local que Deus colocou, num local específico, num ponto estratégico, mas está meio assim paradão? Você conhece alguém assim? Sim. Fala um pouco sobre isso aí, Fábio. Vou usar eu como exemplo. Vou usar eu, porque onde eu trabalho, eu e meus 2 patrões somos os únicos evangélicos lá. Uhum. E a gente temos lá a oportunidade de pregar para outras pessoas. Lógico, não trabalhamos só com brasileiros. Tem pessoas que falam outro idioma. Mas a gente consegue comunicar. E aí tá onde o nosso coração tá ligado. Onde o nosso amor, se o nosso amor pelo próximo não for grande, a gente não vai conseguir pregar. A gente tem que dar não só o exemplo, mas pregar para eles. Exatamente. Porque a gente prega, só com o nosso exemplo, a gente já prega. A pessoa que está lá no mundo, se ele olha para você e vê a sua conduta, ele já olha e já vê, aquele ali é diferente. Aquele ali é servo de Deus. Aquele ali é crente. Então, a nossa conduta já prega, mas a gente começar a pregar, a falar para eles do amor de Cristo, a gente vai ter o alcance vai ser muito grande. Sim. Na minha visão, nós estamos em um local estratégico, irmã Júlia. Muito. Que a gente está falando. Nós estamos em um local estratégico. Nós temos um grande potencial de alcançarmos muitas vidas. Fazendo um olhar clínico, a problemática é que muitos dos nossos jovens não reconhecem o poder que eles têm através da palavra. Vou citar um exemplo, a gente estava falando agora há pouco. A gente tem acesso aqui aos melhores mecanismos. Nós temos os melhores celulares, nós temos pastores que são homens de Deus, que nos ensinam a palavra. Nós temos conteúdo. A questão é que a gente precisa só, de fato, se levantarmos. Se você pegar o seu telefone, 5 minutos, fazer um vídeo, simplesmente e propagar esse vídeo para todo mundo, é um modo de pregar o evangelho. A igreja primitiva queria ter essa condição. Agora imagine vocês, eu vou fazer algo simbólico aqui. Imagine vocês se um irmão da igreja primitiva pudesse viver nesse tempo, com aquela sede de pregar o evangelho, com aquela vontade de anunciar Jesus. Se eles estivessem vivendo nesse tempo que nós estamos, qual seria o comportamento desse irmão? Qual seria? E se nós fôssemos movidos para o tempo da igreja primitiva, qual seria o nosso comportamento? Isso é uma coisa para se pensar. Sim. Isso é uma coisa para a gente parar e analisar. Porque imagina, o irmão da igreja primitiva nos dias de hoje, o irmão, ele ia pegar o celular, ele ia pegar todos os meios possíveis dele pregar o evangelho, ele ia pregar. Porque o contexto da igreja primitiva é pregar o evangelho.
vivendo Cristo e morrendo para Cristo. É o cenário. E isso é o que os nossos jovens da atualidade precisam se preocupar. Essa mensagem é exclusivamente para os jovens. Precisamos se preocupar com essa questão de pregar o evangelho, de não desistir do evangelho, de não parar de vir para a igreja. Muitas vezes a gente vê que os detalhes que a irmã Júlia está dizendo, os detalhes é que fazem a diferença. Muitas vezes não são as grandes coisas, é os $30 que mandar para a missão que vai fazer diferença. Muitas vezes é a sua presença no culto de ensino que vai fazer diferença na sua vida. Muitas vezes é a sua presença no ensaio, que o líder... Você que é líder, que está nos acompanhando, meu filho, eu sei qual é o sofrimento que você enfrenta, que eu também enfrento. Eu sei quais batalhas. Muitas vezes a gente vai lá, convoca o jovem, vamos para o ensaio. Aí o jovem não vem para o ensaio, diz que está cansado, mas no outro dia ele está jogando futebol. Pegou pesado agora. E aí? E aí? Né? Verdade. Ele não dá para vir no domingo de manhã porque eu tô cansado, trabalhei a semana inteira. Mas no domingo de manhã ele tem outros projetos paralelos que ele pode fazer. E se fosse a igreja primitiva, será que teria esse comportamento? Então isso é sério, isso é pra gente parar e pensar. Depois desse podcast, você que vai assistir esse podcast, depois desse podcast eu quero que você pare e faça uma análise da sua vida espiritual. Será que você de fato está vivendo o evangelho do Senhor Jesus Cristo? Será que de fato você está vivendo para Cristo? Ou você está vivendo para você e dando o dízimo para Cristo? Mas não é o dízimo da sua oferta, do seu dinheiro, não. É o dízimo do seu tempo. 10 minutos somente. Entendeu? 10 segundos somente. Se tirar toda a sua vida, o que será tem de Cristo na sua vida mesmo? Isso é muito sério, gente. Isso é uma questão da gente preocupar, né, irmã Júlia? Muito. E isso aqui é uma ótima transição pelos meus estudos, que teve romanos que escreveram as suas observações dos crentes. Isso é muito interessante. Como que eles observavam os crentes? E a minha pergunta é, hoje, qual será a observação do mundo para os crentes? Olha aí. Primeiro, que não é do nosso comportamento diferenciado. Eu estava no salão, esses dias atrás, e a mulher estava falando de uma outra mulher que vai para a igreja, e a mulher no salão estava falando que ela não entende por que essa mulher vai para a igreja, porque a vida dela não tem essa reflexão dela ser cristã. Não condiz. Não condiz. Isso é terrível. Não condiz. Então, qual que é, igual o irmão Fábio estava falando, nós precisamos ter o comportamento de crente. Irmãos Jussianos, o que é o comportamento de crente? Hoje, se nós formos fazer uma análise jovem menina, a sua foto no Instagram sensual é igual a foto de uma menina que não é crente. Isso é forte. Quem que vai olhar no seu Instagram e falar, essa menina é diferenciada? Isso é forte. Não vai. Menino também. Posta uma foto, coloca lá uma música mundana. O outro menino que não é crente coloca a mesma música. Exatamente. Qual que é a diferença entre esses jovens? Não tem. Não tem. Isso é forte, irmã Júlia. Isso é forte. Isso é de Deus. Nós precisamos ter uma diferença. Nós precisamos, nossa conduta, no que falamos, né, irmão Fábio? Aonde nós frequentamos. A pior coisa é ir num lugar onde que não é pra crente ir, né? E daí você conversa bem e você... eu sou crente. Nossa. Mas tá igual a nós. Porque eu penso, quando Jesus voltar, quem ficar vai pensar, a Júlia... Eu quero que eles pensem, né? A Júlia realmente era diferente de nós. O ruim é se eles pensassem, nossa, mas tudo que a Júlia fazia, eu também fazia. Ou tudo que eu faço, a Júlia fazia. O jeito que ela andava, eu andava. Qual que é a diferença? Tem que ter uma diferença. Tem que ter. Exatamente. Exatamente. E isso é de fato para o jovem ficar atento a isso. Né? Porque é o nosso tempo. No tempo da igreja primitiva, eles fizeram a parte deles. Sim. Porque era um tempo de expansão da igreja. A gente sabe que o tempo da igreja primitiva era um tempo de expansão. Até o ponto de eles disserem, um contexto bíblico diz que esses que têm avassalado o mundo chegaram até nós. Ou seja, o evangelho estava crescendo numa proporção assim
estratosférica. O evangelho estava crescendo assim de forma avassaladora. Sim. É uma forma grandiosa. E o evangelho estava alcançando, além das comunidades, além das culturas, estava alcançando assim, de forma grande, poderosa. Estava alcançando nações. Né? E alcançando as nações. Mas por que estava alcançando as nações? Porque a igreja estava fazendo o papel de igreja. E estava sendo perseguido. Estava sendo perseguido por isso. Por professar a Jesus, por crer em Jesus, por não adorar o rei como um Deus, o imperador como um Deus. Porque eles estavam, de fato, fazendo a diferença. Então, os jovens da atualidade fazendo esse contraponto. Ou seja, desde o início do podcast, a gente está falando sobre a realidade da igreja primitiva, os irmãos como viviam, né? A sua prática diária. Eles não simplesmente viviam Cristo como ficção. Porque você sabia, irmã Júlia, que tem muita gente que vive hoje o evangelho de Cristo como ficção? Entendeu? Como um ator, como uma atriz. Sim. Vocês sabiam disso? Isso é muito forte. E isso é uma realidade que é pouco falada. Sim. Então esse podcast hoje aqui, irmão, não é para causar, é para de fato chamar a atenção. Tem muita gente hoje que vive como atriz, muito jovem que vive como atriz, que diz que ama Jesus, que vive o evangelho de Jesus, mas na prática diária não vive. E isso é muito sério. O arrebatamento está logo aí para acontecer. O jovem precisa entender esse contexto. Os irmãos da igreja primitiva, você sabe qual que era a ansiedade dos irmãos da igreja primitiva? O maior desejo dele, eles estavam aguardando Jesus como Jesus ia voltar agora. Eles não estavam esperando Jesus para voltar o ano que vem, o mês que vem. Entendeu? Nem amanhã, eles esperavam Jesus voltar hoje. É por isso que eles haviam essa força neles. Eu estou esperando Jesus voltar. Porque a irmã Júlia disse que eles estavam tão próximos à sua faixa etária de vivência, ou seja, o seu tempo de existência estava próximo à existência dos discípulos. Eles estavam num momento de expansão da igreja. E eles tinham esse foco. E é o que muitos de nós perdemos. Muito. A gente começa a fazer planos daqui 5 anos, 10 anos, 20 anos. Mas peraí, e se Jesus voltar? E só pra contar uma história engraçadinha, teve um pastor, não sei se ele era pastor ou irmão, mas ele tava falando que ele ia fazer um passeio com a família dele. E não sei o que aconteceu, tava todo mundo na igreja dele falando que Jesus ia voltar antes do passeio. Não me lembro agora o evento. E esse irmão orou e pediu, Jesus, não volte antes do meu passeio. Ele queria fazer o passeio com a família dele. E de vez em quando os jovens não são assim também com o casamento. Eu quero casar, Jesus, não volte antes quero casar. Eu vou usar eu como exemplo, eu já falei isso várias vezes. Eu quero casar antes. Várias vezes eu falava, Senhor, não volta antes do meu casamento. Eu quero casar, quero constituir uma família. Pensava na terra. Pensava, o coração estava na terra, em vez do coração estar ligado no céu. Em vez de fazer planos, Senhor, se eu casar, amém. Mas se eu não casar e o Senhor voltar, eu ter a minha salvação, meu Deus, amém, e estar com o Senhor, isso vale mais do que qualquer coisa nessa terra. É tão interessante pensarmos sobre isso, esse contexto que vocês estão falando, que é assim, nós como cristãos, nós obviamente temos responsabilidades, nós fazemos os projetos, mas meu pai sempre falava assim, se Deus permitir, né? Se Deus permitir, eu vou realizar isso. Ou seja, você tem projetos, mas o seu projeto está em segundo plano. O primeiro plano sempre é o de Deus. Entendeu? Qual que é o problema hoje? O problema hoje é que a gente faz os nossos planos em primeiro lugar, em segundo plano, o plano de Deus. Ou seja, deixa eu fazer a primeira viagem, depois o senhor volta. Sim. Ou seja, tá vendo que é inverso? Então, essa é a problemática. Nós devemos fazer, logicamente, nossos planos, nossos projetos, sermos conscientes, mas isso tudo em segundo plano. O primeiro plano sempre é o de Deus. Deus, um exemplo, você que é jovem que vai fazer faculdade. Deus, qual faculdade o senhor quer que eu curse? Em qual área o senhor vai me usar? Né? Em qual área o senhor quer que eu atue? O senhor quer que eu seja um médico que na hora que as pessoas estiverem próximo da morte eu prego o evangelho para elas e elas te aceitem? É isso que o senhor quer? O senhor quer que eu seja uma advogada
Por exemplo, eu posso ser um advogado e na hora da questão das minhas defesas, eu usar o termo bíblico para alcançar aquelas pessoas da alta sociedade? Como que o senhor quer que eu aja? Então, isso é tudo interessante. Isso aqui é uma sacada para o jovem. Isso aqui é uma virada de chave. O jovem precisa ter essa consciência. Gente, imagina, com quem é melhor conversar? Com quem vai aprender sobre o automóvel ou quem fez o automóvel? Obviamente com quem fez, porque quem fez sabe as peças, até aquela pecinha pequenininha que você olha e acha que não é nada, ele sabe para que ela serve. O que eu estou querendo dizer com isso? É melhor você conversar com quem? Com Deus, que ele sabe de tudo, os detalhes. E a igreja primitiva nos ensina isso. O foco deles era Cristo, vontade de Cristo, o que Cristo quer que eu faça. O Cristo quer que eu venda tudo para que o evangelho alcance as nações. Eles estavam sensíveis à voz de Deus. E isso é para chamar a atenção do jovem, que muitas vezes falta essa sensibilidade hoje. Falta. Faço do meu jeito, faço o que eu quero, e tem muitos que dizem assim, ninguém manda em mim, a vida é minha, eu faço do jeito que eu quiser. É um equívoco. Infelizmente, você é que vai sofrer por essas próprias palavras. A partir do momento que você conhece o Evangelho de Cristo, que você vive o Evangelho de Cristo, você está disposto a obedecer à vontade de Cristo. Então, essa vida prática da igreja primitiva é simplesmente impactante para as nossas vidas. Então, assim, outro contexto que nós temos na realidade, que os jovens da realidade vivem, né, que é um contexto aqui da América. Isso aqui é falando para os jovens que estão aqui da América, né? Que tem a correria do dia a dia. A gente sabe que aqui na América é uma correria, né? Sim. Todo mundo tem o seu trabalho, existe o seu schedule para cumprir os horários. E o jovem chega em casa, às vezes está cansado. E alguns têm a dificuldade de manter aquele nível espiritual, de vida de oração, né, de participação ativa no departamento. Alguém que, de fato, pega o departamento, coloca nos ombros e fala, eu vou fazer. Eu vou executar a minha missão. E aí enfrentam um dos que eu falo que é um dos maiores desafios atuais, que é a distração via telefone, via internet, via mídias sociais. Sim. Isso é um desafio que o jovem enfrenta, não é, Fábio? Sim, porque é igual o senhor falou, a vida aqui ela é muito corrida. Uhum. A gente chega do trabalho, muitas das vezes não tem tempo para ficar muito no celular e vem para a igreja. Uhum. Mas tem dias que a gente chega e não tem nenhum evento na igreja. Uhum. Aí mostra onde estão a nossa prioridade. Yeah. Porque a gente chega, a gente toma o nosso banho, em vez da gente ir pro quarto, pegar a Bíblia ou pegar um livro, ler e estudar e aprender mais sobre a palavra de Deus, não. A gente pega o nosso celular, deita no sofá ou deita na cama e vamos para um aplicativo chamado Instagram. Uhum. E ali a gente passa horas e horas. Mas é só uns 5 minutinhos, não? 5 minutinhos. Coitado, quem que dera. Será que passa disso? Pegamos o celular. Deixa eu fazer uma e pergunta vamos aqui. pro Reels. Pro jovem que está nos assistindo aí, quanto tempo você fica no celular? No seu celular, provavelmente tem um relatório semanal. Você já analisou quanto tempo você passa no celular? É só uns 5 minutinhos por dia, né, Júlia? Você acha que é? Não é não, né? Eu não quero me expor aqui. Gente, isso é um desafio dos jovens da atualidade. A gente está dizendo assim, a igreja primitiva tinha os seus desafios. E os jovens da atualidade têm os desafios que eles enfrentam. Eu sempre cito o exemplo de um leão. Se mentirem para um leão e dizer que ele é fraco como um gato, ele vai crescer como um gato. E existem muitos jovens, me permitam, senhores, que creem nessas falácias. Você é um leão. Você é um grande instrumento de Deus. Mas está vivendo como se fosse um gatinho. E você precisa se posicionar como um leão. Que a gente tem um poder de evangelizar, a gente tem um poder de alcançar as vidas. Quantos jovens vão ser alcançados através desse vídeo? Quantos jovens? Porque existem aqui 2 jovens que reconhecem a sua identidade. Se vocês olharem ali, eu queria pedir para o nosso querido irmão cortar ali para o Fábio, né? Ali, ó. Se você olhar ali, ó, tem um leão estampado na camisa do Fábio, representando Cristo. Então, é essa a realidade dos jovens da atualidade. É um desafio, né, mãe Júlia? Que o jovem enfrenta em vencer esses meios tecnológicos hoje, né?
muito, e eu até me arrisco a falar, é um desafio em nível maior do que o desafio que a igreja primitiva tinha, os jovens, nessa questão do mal, porque o mal agora anda com a gente no bolso. Exatamente. Aonde a gente for, a gente tira lá. Isso é muito forte. E vê o que não presta. Isso agora, o jovem na igreja primitiva, pra ver o mal, tinha que ir até o mal. Não é? Exatamente. Tinha que ir até ir lá, mas agora não. Agora tá com a gente. E mesmo quando você está lá, até no YouTube, pesquisando um vídeo totalmente inocente, pode aparecer uma coisa ruim. Exatamente. Pode aparecer. Filmes, Sim. séries, todas as partes hoje existe a infiltração da ação maligna. E o jovem precisa ter esse cuidado. Então, é o desafio dos jovens contemporâneos, dos jovens da atualidade. A gente sabe muito bem desse desafio. É igual a irmã Júlia está dizendo, o mal tá aqui, ó. Se você tá com o celular na mão e quiser acessar alguma coisa que não presta, que não serve, você tem acesso total. E isso é o desafio. Porque o inimigo, a intenção do inimigo é te convidar para fazer aquilo que a carne já pende a fazer. Então é o desafio dos jovens da atualidade. E esse podcast é como um aviso para os jovens, né? Você que está aqui na América, você que é jovem, que tem seu líder, que tem a sua congregação onde você congrega, enfrente isso com todo o fervor da sua vida. Faça e proclame o evangelho do Senhor Jesus Cristo a tempo e a fora de tempo, né? Porque a nossa voz precisa ser ouvida, porque existem muitas vidas. Eu estava hoje, falando de celular, tá vendo? Eu estava hoje assistindo um vídeo muito interessante acerca dessa questão do jovem. Perguntaram para o jovem qual era o maior sonho dele. E ele não frequenta a igreja, é um desviado, e hoje ele tem, né, uma tendência afeminada. E perguntaram para ele qual era o maior sonho dele. Ele disse em suas palavras. Eu vou até mandar no grupo lá dos jovens depois isso aqui. Meu maior sonho é voltar para a igreja e servir Jesus. Esse é o seu maior sonho, o apresentador do podcast ficou assustado. Esse é o seu maior sonho? Sim, esse é o meu maior sonho. Voltar para a igreja e servir a Jesus. Porque eu estou longe, mas tem um vazio dentro de mim. Tem um vazio muito grande dentro de mim. Todos os domingos eu choro, ele falando. Nossa. Todos os domingos eu choro, que eu sinto saudade da igreja. Então, imagine vocês, hoje a gente enfrentamos esse desafio, nós precisamos vencer todos os desafios dessa juventude atual e pregar o evangelho para essas almas que estão precisando ouvir falar de Jesus. Fábio, dá um conselho para o jovem que fica aí horas e horas no Instagram, horas e horas em qualquer mídia social, gastando o seu tempo, entendeu? Perdendo o seu tempo em conteúdo que não produz nada. Dá um conselho para esse jovem, olha para a câmera lá e fala para ele. Buscar, ao invés de perder o tempo dele vendo coisas que não vai edificar na vida dele, tira um tempo para você e Deus. Um tempo onde você vai conversar, vai entrar no seu quarto e vai conversar com Deus, como a gente está conversando aqui agora. Como se fosse... ou fosse dois amigos. Vocês vão ter uma conversa sincera com Deus, onde você mostrar para Deus, isso aqui, expõe, é a minha dificuldade. Aqui está a minha dificuldade. Me ajuda a vencer o vício no celular, o vício em mídias sociais. Isso é forte, Fábio. Eu te garanto que Deus vai te ajudar. Isso é forte. Deus vai ajudar, porque para ele não tem nada impossível. Para ele não existe nada impossível. Então, e ele ama ter relacionamento. Isso é forte. Deus ama ter relacionamento. Meu Deus, isso é muito forte. Com base nisso que o Fábio está falando, irmã Júlia, nós vemos que a igreja primitiva existia uma perseguição real, né? Era sangue no chão. A igreja primitiva era de forma terrível, trucidados mesmo, os cristãos. Mas os jovens da atualidade, eles sofrem um outro problema, que é a pressão social. Os jovens sofrem essa pressão, que não deixa de ser uma guerra.
Você como jovem, você também passa por isso, Sim. que é essa pressão. E como é que o jovem vai vencer essa pressão social? Porque, por exemplo, o jovem hoje que diz que ele se mantém puro, a moça que se mantém virgem, o rapaz que se mantém virgem, é chamado como cafona, tira sarro, né? As pessoas acham que é antiquadro, é pessoa que não... é antissocial até. Essa pressão social que o jovem enfrenta, isso é muito verdadeiro. O jovem enfrenta isso dia a dia, né, Júlia? Enfrenta, e isso está afetando muitos jovens de hoje. Muitos jovens aonde que está entrando a saúde mental. Exatamente. Saúde mental. Que eu creio que os jovens da igreja primitiva não enfrentavam essa questão da ansiedade como está afetando os jovens de hoje. Então, é só Jesus na causa. Só Jesus. É um desafio da atualidade. Então, o que a gente está vendo é que a igreja primitiva enfrentava algo que é um exemplo para nós, né, que é a base, assim, da nossa história da igreja, Fábio. Igreja primitiva. Só que existem desafios que a gente enfrenta hoje que não são os mesmos desafios da igreja primitiva. Sim. Igual essa questão da pressão social, do enquadramento na sociedade. Porque hoje, a verdade hoje é que o que é certo está sendo errado. O que está sendo errado é o que está sendo certo. E o jovem, ele precisa se posicionar. Um exemplo disso, irmão Júlio, eu sempre cito esse exemplo, de Daniel. Daniel na Babilônia. Ele não se rendeu ao que a Babilônia disse para ele que era para fazer. Muito pelo contrário, Daniel se posicionou. Daniel estava ali, de fato, sendo luz entre meio às trevas. Então, um conselho para o jovem. Mãe Júlia, você poderia deixar um conselho para o jovem que hoje sofre pressão social, pressão psicológica, muitas vezes que está afetado, que o seu psicológico está abalado, que ele pensa em desistir, pensa em parar. Poderia dar um conselho para esse jovem? Posso? E se o senhor me permite, Meu eu quero Deus, é Bíblia. ler um versículo aqui, se eu realmente tenho memorizado, né? Aonde que se encontra aqui na Bíblia. Vamos lá. Mas há pouco tempo eu trouxe uma palavra sobre a ansiedade. Então, eu quero trazer aqui para os irmãos. Oh, glória a Deus, minha mente tá forte. Tá Vamos lá. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Isso é forte. Engraçado, irmão, que a gente tá falando aqui de ansiedade. Eu até mesmo falei que os jovens de hoje estão sofrendo por isso, né? E quem sabe os jovens da igreja primitiva não. Porém, a Bíblia foi escrita lá atrás. Exatamente. E se já tem isso aqui sobre a ansiedade, com certeza teve alguns irmãos já sofrendo com isso. Porque a Bíblia, ela está aqui para ajudar todos. Todas as questões. Não só em um período, em outro período em tempo, né? É todos. Nada é novo. Tudo que a gente sofre, eles sofriam, e o que eles sofrem, a gente também sofre, né? Quem sabe um pouco alterado. Enfim, lançando sobre ele. Quando eu fiz esse estudo, lançando quer dizer jogar com força. Jovem é jogar com força. Isso é forte. Você sofre com ansiedade? Pois eu te digo, Jesus não quer que você sofre com ansiedade. Não, isso é muito forte. Não fique carregando esse peso. Não é para você. Não é, e ponto final. É para jogar, é para Jesus. Jesus é forte. Ele consegue carregar. Nós não. Então, não fique sofrendo com isso. Claro que eu estou falando e você pode pensar: ah, Júlia, mas você não conhece a minha situação. Você não sabe os traumas que eu enfrentei. E com uma oração agora vai ser resolvido? Não, não é assim. Mas você fala, quando vier um problema, quando vier um pensamento ruim que quer te abater, quem sabe a pressão social, como o irmão estava falando, você pensa: meu Deus, mas agora eu sou crente, ninguém na minha escola quer ser meu amigo. Porque eu não concordo com o pecado deles, eles não querem estar perto de mim. E daí você se sente mal. Na hora, você entrega esses pensamentos, esses sentimentos para Jesus. E conforme o tempo,
Jesus vai trabalhando em você e você vai ficando forte emocionalmente, como os jovens da igreja primitiva. Porque para enfrentar a morte, você tem que ser forte. Exatamente. Você tem que ser forte. Meu Deus. Eu não sei, irmão, porque isso não é, como eu falei, isso não é a nossa realidade, aqui nos Estados Unidos, pelo menos, de sair evangelizar e alguém vir te matar por causa disso, né? Mas será que a gente também é forte para enfrentar a morte? Meu Deus. Se alguém entrar aqui agora, você é crente? Pá! Você é crente? Pá! O que você vai falar na hora, né? Os jovens da igreja primitiva, como isso já estava acontecendo, eles estavam sabendo já. Já tinham ciência dessa Já tinha situação. ciência que podia acontecer com eles. Exatamente. Como isso não é a nossa realidade, a gente não fica parando para pensar nisso, né? Mas nós precisamos estar forte. E a gente vai conseguir sozinho? Não. Não vai. Somente com a ajuda do Espírito Santo. Somente, porque ele é forte. Meu Deus. Mas, Júlia, isso é muito poderoso, isso é de fato impactante para as nossas vidas, essa questão do jovem ter esse posicionamento entre meio às pressões, né? Entre meio às dificuldades, ter esse posicionamento de não negar, de não desistir, de não parar. E eu quero agora falar para o jovem que, quem sabe, você está assistindo esse vídeo, quem sabe você pode estar assistindo só um corte desse vídeo, e eu quero dizer para você, quem sabe um dia você parou, você desistiu por circunstâncias alheias, por que alguém não te entendeu bem, te interpretou mal, porque alguém te disse alguma palavra que te machucou. Quem sabe você está afastado e você é um jovem afastado com um sonho no peito. Um sonho no peito de retornar à casa do Pai. E nós estamos falando hoje aqui sobre a questão da igreja primitiva, os exemplos da igreja primitiva e os desafios dos jovens da atualidade. E quem sabe você é alguém que caiu nesse percurso, nesse processo. E quem sabe pensa que é o fim. E hoje, através desse vídeo, eu venho dizer para você, não é o fim. Jesus alcança você, não importa a profundidade dessa cisterna onde você está. O amor de Jesus te alcança, o evangelho de Jesus te alcança, o poder de Jesus alcança você. E certamente você vai servir de exemplo para os outros jovens. Você vai poder dizer um dia, irmã Júlia, eu caí, mas a mão de Jesus foi lá e me levantou. Aleluia. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa. Nós estamos chegando ao final de mais esse podcast. Quero aqui expressar os meus profundos agradecimentos aos nossos convidados de hoje, né? A jovem Júlia, o nosso querido irmão Fábio, também a jovem Andressa que está aqui, nosso irmão Gidiel, nosso irmão Josimar, toda a equipe do podcast, quero agradecer. Eu quero deixar agora com o irmão Fábio as suas considerações finais e dizer que foi um privilégio recebê-lo aqui nessa primeira vez que será de muitas, né, Fábio? Amém, amém. Eu também quero agradecer a cada um que está aqui, agradecer a Júlia que trouxe esse ensinamento incrível, poderoso, impactante para nossas vidas. Agradecer a Deus pelo privilégio dele permitir falar sobre a palavra dele. E falar sobre a vida dos cristãos que foram perseguidos, mas hoje reposam com ele. E agradecer ao Senhor pela coragem. Não, com certeza, com certeza. Agradecer ao Senhor pela coragem. Amém, amém. Que Deus continue abençoando grandemente cada um. Amém. Isso aqui, irmão, é um jovem do nosso ministério, da Umadem, da congregação de Uber, que está aqui hoje levando esse evangelho para você. Irmã Júlia, gratidão pela sua vida. Amém. Suas considerações finais. Amém. Eu quero agradecer este grande privilégio de estar aqui, esse convite, amém, né? Amém, amém. E poder compartilhar este tempo com meu amigo, o irmão Fábio. Eu não posso deixar de mencionar, o irmão Fábio é co-professor comigo na EBD, Exato. Jardim Infância. É isso mesmo. Então, para poder ensinar crianças no caminho, não é fácil. E eu converso com o irmão Fábio sobre essas criançadas e ele conversa comigo. Então, por favor, jovens, orem por nós. Mas eu estou muito feliz de estar aqui. Eu que recebi um grande privilégio de estudar essa palavra. E estudando sobre a igreja primitiva, eu aprendi muito e fui confrontada com muito. Durante esse podcast, eu até queria me cuidar para eu não me expor, né? Ficar falando, eu sou essa jovem. Eu pensei, eles não precisam saber tudo da minha vida. Mas tudo que foi falado
me confronta. Meu Deus. Nada que eu pensei, não, isso aqui eu já superei. Não. Tudo me confronta. Mas o bom disso é que Jesus está conosco. Meu Deus. E ele conhece nossas fraquezas. E agora que ele nos trouxe à luz, ou à tona, né? Isso aqui, esse material, nós vamos aprender e vamos sair melhores do que hoje, do que ontem. Meu Deus, isso é muito forte. Irmã Júlia, irmão Fábio, o sentimento é de gratidão. Quero parabenizar vocês pela dedicação. De fato, quem sabe você que está assistindo o vídeo, é muito bom, né, poder assistir um vídeo como esse. Mas para que isso aconteça, houve todo um esforço, houve dedicação, foram horas de oração, horas de estudo, dedicação. Então, quero parabenizar vocês. Vocês são um exemplo para todos nós, para esses jovens, para essa geração, trazendo um conteúdo desse poderoso, desse momento de conversa, falando sobre a realidade do jovem contemporâneo, né? Falando sobre os desafios que os jovens enfrentam dia após dia. São jovens assim como vocês, né? Eu garanto que tem um monte de rapazes, Fábio, que vão se ver na sua pessoa aqui. Tem um monte de moças, Júlia, que vão se ver na sua pessoa aqui. Então, vocês se apresentam essa mocidade, né? Que está vivendo esses desafios, que precisam crescer espiritualmente, precisam aprender com a igreja primitiva, né? Assim como eu, como todos nós vamos aprender. E vocês aqui estão trazendo esse conteúdo tão poderoso para esses jovens. Eu tenho certeza que vai tocar muitas vidas, vai tocar muitos corações. E sou extremamente grato a vocês por estarem aqui e por terem aceitado esse grande desafio, que eu sei que não é fácil, tá bom? Deus abençoe e parabéns a cada um de vocês. Amém. E é com essas palavras de gratidão que nós concluímos mais um episódio desse podcast com os jovens, né? E eu quero aqui externar mais uma vez o meu agradecimento ao nosso pastor presidente, pastor José Suimar Caetano, também ao nosso pastor local, pastor Leomi, que tem nos dado todo o apoio para que esse trabalho alcance as vidas e alcance os corações. Quero aqui também mencionar o nome do nosso líder geral da Almaden, o nosso pastor Ladstone, uma vez que esses jovens fazem parte, né? Nós amamos o pastor Ladstone. Com toda certeza. É isso aí, é isso aí. E a irmã Cíntia, né? É, a irmã Sim, Cíntia sim. também. Então, nós queremos agradecer a Deus pela vida deles, né? Por fazermos parte dessa geração, por estarmos aqui fazendo com que a mocidade continue crescendo. E com certeza Deus tem algo especial e daqui uns dias voltamos de novo com mais conteúdo poderoso para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. O segredo é dizer sim. Eu digo sim para o propósito de Deus na minha vida, na minha casa e na minha família. E deixa eu te falar algo. Jesus é bom e o diabo não presta.